Olá pessoal, me chamo Carlos Arcângelo e hoje nós iniciamos aqui um grande projeto, algo desenhado, desejado, sonhado. E para esse primeiro dia, para essa primeira entrevista do podcast que a gente está realizando, eu fiz questão de chamar um grande amigo, hoje um grande amigo, mas uma pessoa que eu admiro muito. E a intenção nossa nesses podcasts é trazer convidados que sejam referências na odontologia, na prótese dentária. Mas essa pessoa que está aqui hoje é mais do que uma referência na odontologia para mim, né? Foi uma das primeiras pessoas que me deu oportunidade como professor, que acreditou no meu trabalho. Então, nada mais justo do que num grande projeto que eu estou realizando, ter ele como meu primeiro entrevistado aqui nesse podcast. Então, eu fico muito feliz. Romanini, muito obrigado por você ter aceito o convite. Tudo que eu acabei de dizer realmente é do coração. Então, não poderia existir uma pessoa melhor para estar aqui hoje, para a gente iniciar esse bate-papo, juntamente com grandes outros professores e dentistas, técnicos que porventura vão vir. Mas eu fiquei muito feliz e vamos aproveitar essa uma hora aqui para a gente conversar de prótese dentária, odontologia. Ótimo. E não só para falar de caso clínico. Tá, ótimo. Bom, eu fico lisonjeado de ouvir essa fala sua e, poxa, eu fico super feliz, contente mesmo, que você sabe a admiração que eu tenho por você. E quando a gente ouve de um profissional que da sua capacidade, da sua altura, elogiando a gente e agradecendo, quer dizer, nós acertamos um tempo atrás sobre isso daí. Eu fico até emocionado de coração, fico mesmo. Até embarga a voz um pouco, né? Então, assim, eu que agradeço, na verdade, você pelo convite e as palavras que você teceu a mim. Fico muito orgulhoso disso daí, na verdade, cara. Então, eu nem falei boa noite, né? Mas obrigado de coração aí por tudo isso que você acaba de falar e por esses elogios aí, tá bom? Obrigado mesmo. E espero que nós tenhamos aqui uma hora boa juntos, compartilhando, né? Alguns conhecimentos que nós adquirimos juntos aí nessa jornada nossa aí, desde que não lembro qual data, mas faz um tempinho já. Obrigado, velho. Que isso, o agradecimento é justo e é merecido. Obrigado. Tá? De coração mesmo. Obrigado. Né? Mas vamos lá. Bom, eu já conheço bastante a sua história, né? Mas eu queria que você... Porque a intenção da gente bater papo também hoje aqui é para você, para a gente poder incentivar as pessoas, incentivar os dentistas, para a gente poder incentivar os técnicos, né? Me conta um pouquinho da sua trajetória na prótese, como você começou, quais seriam, por exemplo, de repente, as dicas ou, enfim, aquilo que você poderia estar dizendo para um recém-aluno de um técnico prótese dentária. Você tem bastante convívio com muitos dentistas, dá curso com outros grandes dentistas do Brasil. Então, também um incentivo para quem está se formando dentista, né? Já que essa caminhada sua é longa aí, e você tem um know-how e experiência, né, para poder, de repente, dar um conselho, uma orientação. Porque está tão difícil hoje, né? A gente tem um mercado de odontologia, na prótese dentária também, na parte técnica, é tão concorrido, né? Então, eu acho que um pouquinho que você falar, um pouquinho que você conseguir orientar os dentistas e os técnicos, já ajuda bastante. Bom, minha jornada ela foi bem difícil, como eu acredito que seja de todo mundo, né? Eu vivi no sítio em Borborema, que é no interior do estado de São Paulo, até meus 15 anos de idade. Então, eu sempre costumo falar que nem português eu falo direito, né? Então, como diz o Baratieri, né? Nem todo mundo fala inglês se dá bem na vida, né? Que ele vou para os Estados Unidos, tem um monte de gente que fala inglês e tem um monte de gente que se deu mal na vida. E é verdade isso daí. Então, eu vivi no sítio, então a minha base foi muito ruim, né? Eu comecei até o quarto aninho ali, foi na escola do sítio que meu pai forneceu uma escolinha lá e tem até hoje isso daí, é uma coisa incrível. Então, a base minha foi muito ruim. Bom, mas eu fui para Ribeirão Preto, eu queria ser jogador de futebol, já até te falei isso daí, né? E a minha mãe queria que eu fosse padre, sabe aquele negócio assim. Acho que padre, isso não ia e dar aí bom, não ia dar certo, ser padre não ia dar, realmente... Podia ser qualquer outra coisa, mas eu padre acho que não ia dar eu tomava bom. o vinho do padre, né? Desde quando eu tinha 12 anos de idade, né? Na coroinha.
E aí eu acabei indo para Ribeirão Preto, naquela época de 1980, né? Faz tempo, hein? 79, fui para São Carlos, né? 80, Ribeirão Preto, saindo do interiorzão lá de Borborema, você imagina. E eu queria fazer, aí estava na época do auge das engenharia, né? Engenharia e medicina. Então eu fui tentar engenharia, acabei entrando no curso de direito. Tudo igual, tudo. Foi muito bem próximo, programado, né? Bem próximo um do outro. Uma coisa tinha a ver com a outra, né? E meu irmão acabou conseguindo mais próximo dele, que ele entrou na faculdade de matemática, né? Ele também queria engenharia, nós estudamos juntos. E não deu certo, a parte de direito não deu, fiz 6 meses, aí acabaram expulsando eu e um amigo meu da escola lá, pediram pra gente não voltar mais pra UNAERP, hoje é uma bela de uma universidade em Ribeirão Preto, na época não era tão forte, mas hoje é muito forte. E aí meu irmão conheceu umas meninas lá de Olímpia, e ele falou, cara, conheci umas meninas lá, elas vão fazer o curso de prótese, né? Eu falei, caramba, o que é prótese, né, velho? Falei, não sei, faz dente lá, né? Falei, vamos lá conhecer? Eu falei, vamos, né? As meninas são bonitas, tá? Eu falei, então vamos conhecer, né? Tava lá com meus 20 anos de idade, né? 22, 20 anos de idade. Aí fomos conhecer o que era a prótese. E achei interessante, fazia dente, né, cara? Eu não imaginava que existia isso daí. Sinceramente, não tinha nem ideia do que era isso daí. Aí conhecemos, vamos fazer esse curso de prótese, então. E fizemos o curso de prótese em Ribeirão Preto. A escola hoje não existe, mas era lá na avenida, lá em cima, lá, não lembro direito, mas era do Olavo, era um médico que tinha um filho dentista, e eles montaram uma boa escola. Aí fizemos a escola, aí entra o seguinte, terminamos em 82 e fizemos uma coisa que eu acho que não deve fazer. Então, quem está começando, escuta um exemplo. Nós montamos um laboratório de prótese sem experiência nenhuma, e obviamente que ela deu errado. Nós montamos Itápolis no interior do estado de São Paulo. Era eu, meu irmão e meu primo. Como não deu certo, acabei indo para Indaiatuba e conheci lá, fui para Mogi Mirim, é uma história mesmo, Campinas, né? Fui para Campinas e depois acabei montando em Indaiatuba. Aí conheci uns dentistas e comecei a fazer curso realmente. Aí foram me ensinando realmente, uns dentistas mandando para curso de prótese e tal. Isso foi uma coisa legal. E meu irmão desistiu no caminho. E o meu primo tá, que é o Marcos Romanini, ele tá em Curitiba e tá bem, cara, na parte da prótese. E aí acabei vindo para Londrina, com alguns outros motivos. Aí acabei parando aqui em Londrina, que hoje me considero até londrinense, vim para cá em 86. E comecei a estudar. Fui trabalhar num laboratório, eu ganhava 50% do que eu fazia. Durante um mês eu não fiz nenhum dente. Nada. 30 dias sem fazer nada. Eu tinha que me virar. Aí acabei montando um laboratório. E tem um cara aqui em Londrina, que eu considero, ele fala que é meu pai, né? Mas ele é a mesma idade minha, que é o Dr. Roberto Alcântara, que é o dono da Ângelos hoje. Que ele e a esposa dele me ajudaram muito, a Sônia me ajudaram muito mesmo. Montaram um laboratóriozinho para mim aqui, tinha os amigos deles, os parentes deles que eram dentistas e pagaram um curso para mim fazer. Então sou muito grato ao Roberto e à Sônia que me ajudaram muito aqui nesse sentido. E aí nisso o que eu teria para falar para quem está começando agora, né, tanto parte de um clínico ou do laboratório, né, estudem muito. As faculdades, as escolas de prótese ensinam, mas ainda falta muito chão. Você que é professor, você sabe muito bem disso, concorda? Porque é uma coisa que se depois você não fizer uma pós-graduação, uma especialização, várias que seja, sabe que a base é pequena quando a gente sai de uma instituição de ensino hoje. E graças a Deus que tem cursos, né, como o seu curso, o curso que nós damos junto, inclusive, e de vários outros professores que temos aí no Brasil, tanta gente boa, né? Só um adendo, sim, né? sim, que hoje ainda é muito mais fácil você correr atrás do conhecimento, né? Sim. Porque você tem uma internet, você tem um Google, que você digita lá alguma coisa. Eu quero aprender a fazer um preparo de prótese, uma coroa total. Você vai achar vídeo, vai achar um documento, um PDF, alguma coisa você vasculhar. Você liga para alguém que fala como fazer. Às vezes, né, vários colegas, amigos, enfim. Se você vasculhar ali na internet,
você vai achar alguma coisa, né? Então, só não vai atrás do conhecimento mesmo hoje quem às vezes não quer, não né? quer mesmo. Ou aquele que acha que vai cair do céu, né? Ou sabe tudo já, né? Exato. Aquele que sabe tudo, né? Não, eu já saí, eu já tô bom pra caramba. E assim, claro, eu sou mais novo que você, né? Mas também na época que eu fiz a parte minha de pós-graduação, igual você falou, sempre buscando conhecimento, estudo, não existia, né? A internet estava começando ainda. Então, dificilmente você achava um vídeo, achava alguma coisa, né? Você formou que ano? Me formei no ano 2000. 2000. Em 2000, realmente, praticamente não tinha nada de internet, né? Tinha, imagina, mas era muito difícil ainda, né? Imagina quando eu vim para Londrina em 86, que nem celular existia praticamente, né? Começou por ali, um pouquinho para frente. Como você falou, assim, em 2000 não tinha muito, imagina em 86. Exato. Tinha um cara que era o Arno, que era um alemão que morava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele era o único cara que eu conhecia que sabia um pouco sobre metal e cerâmica. Como se comunicar com o cara. Era muito difícil. E hoje, que nem você falou, é muito mais fácil. E tem os cursos, né? Os cursos aí as empresas que dão curso, né? Que você participa de várias, que é uma coisa fantástica, né? Porque também não adianta só ver na internet se não for fazer acompanhando um profissional do seu gabarito, né? Fica a dica, né? Como você falou, a dica para quem está começando, né? Exatamente. Técnico ou dentista, o conhecimento ele sempre deve ser buscado. A gente, quanto mais estuda, mais parece que quer ir atrás, né? Pega gosto. Pega gosto, né? E às vezes você tem alguma coisa que você está fazendo, tem algo que você está estudando e aquilo te chama a atenção sempre e faz com que você esteja sempre atualizado, né? Dentro da área de prótese, que eu acho que é bastante importante porque a gente passa por muitos processos, né? Exato. De tecnologia e tal. Bom, eu fiquei sabendo que quando você começou, né? Você foi um dos primeiros, acho que aqui no Brasil, a ter um sistema de cerâmica que era uma inovação na época, né? Sim. E hoje, claro, esse foi evoluindo e tal, né? Como que foi isso, Roma? Isso daí, acredito que foi em 88, 89, se eu não me engano ali. Eu fui convidado a participar de um grupo no Brasil, na época era a Dental Gaúcho. Ela montou através da Ivoclar, e aí, na época era Ivoclar Viva Dente, né? Hoje é só Ivoclar. Eles montaram um grupo de 10 profissionais técnicos, e também tinha parte de dentistas, né? De clínica. Eles montaram isso daí para fazer, tipo assim, pegar o material deles e instruir os outros profissionais, né? Que era o Ivoclar Team, né? E eu fui convidado, isso daí, aqui em Londrina, eu fazia parte aqui do Sul, e acabava indo para São Paulo, no laboratório, para conhecer os materiais e ser treinado para isso daí. E na época tinha-se uma máquina, né, que injetava cerâmica, que chamava Empress. Que na época não existia, não era existia, uma revolução. É uma revolução totalmente total. Novo, porque né? Hoje tudo bem. Hoje todo mundo imagina, né? Mas na época era uma... Na época era um negócio muito louco, Carlinhos, porque eu posso chamar Carlinhos? Claro. Professor Carlinhos. Não, Carlinhos. Viu? Na época era louco pelo seguinte: se as metais cerâmicas quebravam, fraturavam, aí você falava, você vai fazer um dente sem metal nenhum, porque a ignorância nossa de conhecimento na época, nós não tínhamos o conhecimento que o problema não era o metal ou a cerâmica pura, nós não sabíamos disso. A gente imaginava que uma metal cerâmica seria muito mais forte, mais resistente do que qualquer coisa livre de metal. Exato. Então era como é que você vai fazer um dente sem metal? Inimaginável. Era inimaginável. Mas aconteceu que existia essa máquina. Ela veio para o Brasil, que ela estava, né? Foi lá na fábrica, lá em Liechtenstein, né? Que ela foi desenvolvida e ela veio uma máquina para o Brasil. Bom, acabei indo lá para a fábrica da Ivoclar, a convite deles, para conhecer um outro tipo de material e também, por que não, isso daí. E quando eu voltei para o Brasil, foi eu, Maranguelo e o Falso. Maranguelo de Porto Alegre e o Falso de Vitória. Quando nós voltamos, e eu falar de mim agora, eu vim aqui para Londrina, eu fui bater um papo, conversar com uma das autoridades em prótese que tinha aqui na época, uma das, hein, que era o Dr. Amauri. Aí, cara, foi um negócio interessante. O Amauri sempre foi nas metais cerâmicas, logicamente, na época, todo mundo, na verdade.
Acho que só se fazia coroa, mas muito pouco. Né? De repente, alguma coisa em região anterior, uma coisa louca. Isso, né? Era bem restrito, Exato. na verdade. E o doutor Mauri falou assim, Roma, cara, esse negócio tem tudo para dar certo. Se você tiver condições, vá nessa vibe. E eu acabei indo mesmo nessa vibe. Quando nós trouxemos a máquina para cá, eu tive até que penhorar a casa do meu ex-sogro, pra você ter uma ideia, que era muito caro. Hoje era muito barato, na verdade, em relação, se for ver o tempo que era, nossa. Cotado em dólar mesmo. Então era um negócio bem absurdo. E no Brasil, além daquela que eu te falei que existia no laboratório do Tabajara, existiam mais 2 máquinas, que estavam na mão de 2 dentistas, o Sérgio Lian, e eu não me lembro o nome do outro dentista. Mas eles que tinham, porque eles foram para lá e trouxeram essa máquina. E nós começamos, quer dizer, nós somos um dos primeiros, cara, comercial até a máquina. Veio junto a minha, do Fausto Maranguera. Os 3 primeiros foram nós mesmo, realmente fomos nós. E foi assim, muito doido, cara, porque ninguém conhecia nada desse tipo de material. Os únicos pessoas que detinham conhecimento era o pessoal da fábrica. E para conversar com esses caras da fábrica. Em alemão. Eu nem português falo, cara, entendeu? Então falar em alemão, era difícil, né? E o alemão já não faz muita questão de falar em inglês, não fala e fala um barulho, né? Então foi duro. Mas depois disso aí começou a ser divulgado esse produto, esse material que hoje, né, é uma bênção de Deus. E teve uma pessoa chamada Paulo Cano, que ele que era o speaker nosso aqui, né? Era o cara que começou a nos instruir. Eu aprendi muito com ele, muitíssimo mesmo com ele. Agradeço, outra pessoa que a gente tem que agradecer muito. Acho que não sou eu, como toda odontologia, seja laboratório ou prótese, ou dentista, ele é uma sumidade. Né? O Dr. Paulo Cano é uma pessoa fora do cabo, né? Vamos dizer assim. Né? E aí ele nos ensinou, porque a gente tinha um certo tipo de conhecimento de material, que já não era muito. Aí você muda completamente, você sai de uma uma cerâmica pura, o conceito muda tudo. Ele é completamente diferente. Então até hoje é que nem mudança de preparo. Se sair de um preparo convencional e para um BOPT, por exemplo, e tal. É um conceito diferente, é uma ideia diferente, né? Você tem que se adequar muito naquele lá. Mas aí entrou o professor Quina, aí Baratieri, aí o pessoal veio se engajando nesse meio, desse novo material, né, livre de metal. Aí veio depois o Emax, que estamos até hoje, né, o de silicado de lítio, que é conhecidíssimo, lógico. E aí a coisa se entrosou bem. Então nós somos, acho que o nosso laboratório aqui em Londrina, por incrível que pareça, né, o finado Jorge Tamar, que falava, como é que você se deu bem em Londrina? Né, que não é uma capital, tudo, né? E graças a Deus a gente se deu bem. Por quê? Para ir atrás de conhecimento, e estar estudando e procurando o conhecimento mesmo, o treinamento mesmo. E aí a coisa foi divulgando e começaram a ficar mais fácil. Nós também fomos estudando, né, cara? E correndo atrás. Eu estudo até hoje pra caramba ainda, e a gente tem muito que aprender ainda até hoje, né? E aí chegou num ponto muito bom, né? E essas máquinas hoje tem, não sei quanto, mas tem um monte no Brasil, né? Que aí depois começou a vir, entrou a era digital, né? Que nós estamos entrando. Você considera, Roma, claro que dentro do que você falou, obviamente que o sistema, né, vamos falar do sistema da Ivoclar de cerâmica, acabou mudando o seu conceito, mudou a forma como você pensava a parte de cerâmica no laboratório. Mas você considera que isso foi um grande marco da prótese dentária, não só no Brasil, mas mundialmente? Foi, eu tenho certeza que foi, pelo fato de uma coisa que você entende muito bem, da adesão, né? Que aí ela funcionou muito bem e foi um divisor muito grande mesmo isso daí. Mas as facetas, né, as lentes de contato, só dão certo porque nós temos uma adesão hoje fantástica. Aí a partir que começou a soltar um material livre de metal e começou a fazer um estudo, uma pesquisa grande sobre os ataques ácidos e as adesões, a coisa funcionou. Mas que dividiu. Isso daí foi um marco gigantesco. Nossa, um dos maiores crescimentos que nós tivemos, a causa dele foi exatamente isso daí. Foi exatamente esse tipo de material.
E hoje a gente vê situações, né, que eu costumo dizer, por exemplo, quando eu fui fazer minha tese de doutorado, né, com o Eduardo, em Araçatuba, com o Eduardo Rocha, a minha tese de mestrado, ela foi algo assim, na parte de removível. Então não tinha nada a ver do que eu queria estudar, do que o Eduardo queria que eu estudasse, né, na tese de doutorado, porque a gente saiu de falar de removível para falar de facetas em premolares. Quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O estudo, né, dos premolares. Exatamente, Elemento finito. De elementos finitos. Então, assim, eu lembro quando o Eduardo me propôs esse tema, e nós estamos falando aí de 2005, por aí, né? Muito pouco se fazia de faceta em premolar, né? Pouca gente fazia, acho que o Kina já fazia e tal. Mas pouco. Assim, existia canina-canino. Canina-canino. Basicamente, o dentista fazia as facetas de canina-canino, não envolvia premolar. Tanto que você via aqueles casos de canina-canino um pouco mais volumoso e os premolares escondidinhos lá. Que não fecha a estética. Exatamente, né? Ou, para que não acontecesse isso, os preparos, de certa forma, muito mais generosos, né? Agressivos do que são hoje, né? Já que você consegue trabalhar nos premolares com tranquilidade e facilidade. E quando o Eduardo veio me propor, né, falou, olha, nós vamos fazer um trabalho, vamos fazer com essa cerâmica, que é o Emax, né, e aí já era em 2006, o trabalho foi proposto em 2005, né, mas em 2006 acho que foi o ano que o Emax veio para o Brasil, mas ele já existia fora do Brasil, a gente já tinha trabalho, estudo, né, e aí a gente, quando vai delinear o estudo, a gente adota a cerâmica, o cimento, né, para ir fazendo toda a parte do estudo em si. E eu lembro que quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, não, nós vamos fazer facetas em premolares, vamos fazer os elementos finitos através do programa, e essas facetas vão ter 0,5 de espessura. Eu falei, mas professor, 0,5 num premolar? Ele falou 0,5, porque a gente quer testar para ver se esse material funciona. Que é o primeiro passo de todo o trabalho até chegar numa evolução clínica, né? Que é você fazer testes computacionais, in vitro, enfim. Então eu falei, mas será? Eu falei, não, eu acho que não sei, professor. Ele falou, não, vamos fazer sim, né? Então, para mim, foi uma quebra de paradigma, né? Então você imagina, eu com a minha formação de prótese, de especialista, já tinha passado pelo mestrado. Claro, já acompanhava daí os cursos do Eduardo, do Kina lá em Araçatuba também, né? Ficava como monitor lá. Eu era o boy do laboratório do Romanini, porque o que acontecia? O curso do Kina e do Eduardo era em Araçatuba e a gente ficava de monitor, eu e o Manuel, né? E aí, quando acabava o curso, embalava os trabalhos, a gente voltava no carro, porque a gente morava aqui em Londrina, a gente voltava toda semana. Então a gente trazia os trabalhos, depois quando os trabalhos estavam prontos, a gente voltava e levava os trabalhos para essa turma. É bem isso mesmo. Mas aí quando o Eduardo me propôs, eu falei, professor, será, né? Porque assim, era uma quebra de paradigma, né? Porque muito embora hoje a gente olhe um caso e fala assim, não, pode fazer pode fazer molar, pode fazer segundo molar, a gente faz uma oclusal de um paciente bruxista com 0,8, 1 milímetro, às vezes, de silicato, né? E acreditando que aquilo vai ter sucesso, vai ter longevidade, porque é descrito assim na literatura, mas na época tinha muito pouco estudo, tinha muito pouco caso clínico, muita gente não fazia, com medo ainda, né? E eu falei, Eduardo, não vai dar certo, senão vai dar certo, vai dar certo. E é um segundo ponto que eu acho que é crucial hoje, e daí eu queria até ver se você concorda, é o seguinte. E aí, quando ele foi fazer os modelos, né, a gente foi desenhar os 2 premolares lá para fazer os preparos, né? Ele falou assim, não, um vai parar na ponta da cúspide e o outro vai abraçar a cúspide. Aí eu falei, professor, claro que o que vai abraçar a cúspide vai dar um resultado melhor. Ele falou, não é bem assim. Então, assim, quer dizer, que é exatamente o que a gente pensa hoje, né? Mas na proteger, época, na minha insignificância ali, eu falei, poxa, eu tenho que estender a cerâmica para ter uma resistência melhor do conjunto. Que a gente sabe que não é verdade isso hoje. Você não vai preparar mais o dente, né, desgastar mais o dente para ter mais resistência do material. Porque, claro, a gente tem cerâmicas mais resistentes, como o de silicato, né, que é muito bom, mas o ponto-chave é exatamente o que você falou. É você conseguir essa resistência
adesiva. Que é você sair da resistência do material, que é o que a gente pensava lá para trás, por isso que só a gente não fazia. Por isso que pensava que a metalocerâmica era muito mais resistente. Exatamente, né? Por causa do metal. Exatamente. Então, assim, é sair desse conceito, mudar essa cabeça, né? E entender que a resistência adesiva ela é muito mais importante, no meu ponto de vista hoje, até do que qual cerâmica você vai utilizar, né? Sim. Né? Se é uma feldspática, se é um de silicato, isso pouco importa, né? E é tão interessante que... Não que ninguém se preocupe com os preparos, né? Mas hoje se preocupa menos com os preparos que antigamente, né? Exato. Porque você vai acreditar exatamente no que você está falando, acreditar na adesão mesmo. E em pré-molar, quase não se faz mais preparo nenhum. É difícil, né? Só se tiver algum problema, de cor ou sei lá o quê, mas senão não se faz preparo. Geralmente os pré-molares são mais palatinizados, né? São mais para dentro do arco e você acaba tendo uma estrutura mais fácil. E são os dentes que a gente sempre confunde, muitas vezes na hora de cimentar. Fica a dica para você que vai fazer curso aí, dentista. Especialmente curso clínico, né? Quando você está fazendo cimentação de facetas aí, e elas vão até os premolares, cuidado. Porque geralmente, e isso não é tão incomum, a gente vê troca dos dentistas aí que estão estudando, fazendo os cursos, trocam o premolar de um lado, cimenta do outro e vice-versa, e isso acontece bastante, né? Nós que estamos ali no laboratório fazendo, você está em cima deles aí 1, 2, 3 horas, você acaba trocando. É que rapidamente você bate e tira porque você está ali em cima dos dentinhos, né? Mas nas clínicas, eu vejo no curso, né, que a gente acompanha, acontece muito. Acontece até de um ficar dentro do outro e falar que não foi uma faceta, né? Nós temos a gente tem uma história interessante em relação a isso, né? Porque nós fomos dar um curso em Vitória, né? E a gente faz um curso ao vivo e nesse curso a gente leva o trabalho, né? Um trabalho é feito lá e a gente instala depois e o outro trabalho ele vai pronto, né? E aí eu cheguei, eu sempre vou posicionando ali antes de atender o paciente, o Roma estava lá com os alunos lá na sala e batendo papo e eu ali abrindo os materiais e abrindo as caixinhas. Eu não abro antes, eu abro só lá na hora, porque se... É corajoso. Não é, que não vai adiantar, elas estão em Vitória. Vai adiantar sei lá quantos quilômetros de distância de Londrina. Para que eu vou sofrer antes? Então eu só abro no dia do curso e abro lá na hora. E eu derrubei o potinho que vem as facetas em cima da mesa e faltava uma faceta. Faltava. E era um premolar. Faltava, e eu não achava. E eu já estava assim, já tinha procurado, eu olhava ali, não via. E eu já tava assim, meio... Vamos fazer de resina. Eu falei assim, olha, vamos cimentar, eu vou falar para os alunos que vou cimentar, né? E depois eu faço uma resina no último premolar e a Sônia, que é a dona da escola lá em Vitória, no Espírito Santo, a gente manda e ela instala depois, enfim, sei lá o que ela vai fazer, porque não vai dar vai ter que ter a cimentação, né? E aí daqui a pouco eu iniciei e não falei nada. E comecei, né? Comecei, e aí teve uma hora que mexeu um pouco a mesa assim, que pulou uma faceta, fez um barulhinho, mas eu não tinha visto ainda. Aí, na hora que eu olhei na mesa, eu falei assim, não é possível. Apareceu uma faceta. E aí tava dentro do outro tava um dentro do outro, exatamente. Ainda mais se estiver molhado. Se estiver meio molhado e gruda ali, fica. Tem que tomar cuidado que é o problema aí. Ô Roma, agora o que eu queria saber um pouquinho também, para você contar para quem está nos vendo, o seu laboratório é hoje aqui em Londrina. Né? Você tem aí quantos funcionários? Como é que funciona toda a parte do fluxo? Para quem às vezes quer mandar um trabalho, dá para mandar digital? Não dá? Né? Então assim, como que está essa situação? Como que funciona? Conta um pouquinho para o pessoal saber. Tá. Hoje nós estamos instalados hoje. Faz bastante tempo já em Londrina e a gente, graças a Deus, recebe trabalho do Brasil inteiro e fora do Brasil. E pelo fato do digital hoje, né? Você perguntou se a gente recebe bastante, está cada vez aumentando mais. Pelo fato do digital estar mais presente, hoje nós estamos já... quando eu falo tanto a parte clínica como de laboratório, é mais apto, vamos dizer assim, a fazer os trabalhos, porque como tudo, começo é difícil pra caramba, e o digital também é difícil, como você vai fazer uma moldagem digital, você vai pensar,
Agora não vou errar uma moldagem, não, né? Depois você pode até falar, e você sabe muito bem disso, né? Que a dificuldade é tão quanto, né? Mas ajuda muito na questão de distância. Então nós temos bastante serviço fora do Brasil. Até no Equador nós temos um trabalho, no Canadá, Portugal, Espanha. Tinha na Itália e deu um certo problema. O problema maior nosso é enviar de volta. Mas nós recebemos moldagem, tanto analógica, né? A moldagem normal com borracha, e as moldagens virtuais também. E o fato também das moldagens, da silicone de adição, você ter um tempo longo, para você fazer o gesso, então a distância não impede mais isso daí também, né? Só a demora que fosse a pior coisa nesse sentido. E também quando a gente segue um protocolo de trabalho, que nós fazemos nos nossos cursos, fazemos na sua clínica, seguindo aquele protocolo de trabalho, os erros diminuem muito. Se eu fizer isso aí nunca vai ter problema. Não, quem faz prótese tem problema sempre, né? Sempre vai ter. Mas a gente consegue diminuir bastante esses erros ali. Então primeira moldagem, encerramento, o famoso encerramento diagnóstico, mocap, preparou, vai tudo pronto. Se a gente seguir o protocolo de moldagem lá da sua clínica, seja de uma maneira ou de outra, e nós dentro do laboratório também, é um passo muito grande, 95% ou mais, nós vamos acertar. Hoje o laboratório tem 30 colaboradores, nós já tivemos 55 colaboradores, e diminuiu não pelo fato do número de trabalho ter diminuído, por incrível que pareça. O número de trabalho nosso continua mais ou menos igual, só diminuiu o processo ficou mais fácil de ser feito. Eu sempre falo assim, se fosse fazer dente há 15 anos atrás, talvez um pouco mais, era muito difícil fazer dente. Hoje, na verdade, é muito mais fácil. Não que seja totalmente fácil fazer os dentes, mas era muito mais difícil fazer há 15 anos atrás, do que hoje. Primeiro que o processo, como nem você falou, é mais rápido. Nós temos as máquinas que nos ajudam muito. Os materiais hoje que são todos rápidos, né? Tudo choque, né? Então, antigamente você colocava num forno para eliminar a cera e ficava 2, 3 horas para eliminar uma cera. Hoje, em 30 minutos, você está fazendo injeção, né? Então é rápido. E os processos, né? O forte nosso são as coroas puras. São os aminados, são a estética mesmo. Metalocerâmica hoje nós fazemos muito pouco. Então essas máquinas, tanto fresado ou injetado ou impresso, é muito mais rápido, né? Sempre tem que colocar a mão ali, praticamente. Você fala assim, as máquinas deixam todos eles 100% prontos? Não, até pode deixar, né? Até você pode sair da máquina, você pode até instalar na boca, depende do que você está esperando no final. Mas ainda a gente coloca a mão ali. Mas agilizou muito, cara. O trabalho foi muito rápido. Você sabe que essa semana eu te falei que o Jefferson lá, o técnico, né, que é amigo nosso lá de Foz, né, tinha me convidado para falar. Inicialmente eu achei que era para dentista, mas tinha técnico junto e tal. E o pessoal comentando, né, eu ia falar de cimentação, então a gente comentou bastante sobre cimentação e tal. Mas aí o que eu vi também, e alguns que eram técnicos lá, eles comentaram que eles acham que é uma tendência cada vez mais existir algumas terceirizações dentro do laboratório. De repente, por exemplo, o cadista, né? Então, você vê que tem muito cadista que realmente não trabalha, né, em laboratório nenhum. Ele trabalha em casa. Em casa, tem um computador, exocário. Aí eles até citaram assim, ele falou assim, olha, isso é bom, né, e é ruim. Porque às vezes você está precisando de alguma coisa na hora ali, de um cliente seu e algo que você precisa fazer, e não é o tempo ou o prazo, né, vamos dizer assim, que a pessoa está te dando. Mas eles acreditam. Eu acredito que a odontologia também, Roma, ela vai regredir um pouquinho em relação... assim, eu acho que sempre vai ter o dentista que tem o seu consultório, igual eu tenho, né, com alguns dentistas que trabalham junto, e essas grandes clínicas, muito grandes clínicas, eu acho que elas vão existir, mas não em tanta quantidade quanto existem hoje. Eu acho que a tendência eu acho que a tendência é diminuir um pouco.
Você acha que os laboratórios também, a tendência é diminuir realmente muito mais o quadro de funcionário, ter essa terceirização? Porque, igual você falou, quando você começou, provavelmente era você. Você Sim. fundia, você usinava, você aplicava cerâmica, você... Até entregava, né? Se duvidar, metia na motoca e entregava o trabalho. Era louco. Né? Era assim, né? Você acredita que os laboratórios vão regredir um pouquinho em relação a isso? A ter, por exemplo, aquele técnico que ele teve a condição de comprar lá uma impressora ou uma fresadora, e aí ele tem lá o cadista que manda o trabalho, ele faz a parte só de maquiagem, ele fresa. O que você acha sobre isso? Sabe meu pensamento sobre isso aí? Que eu acho o seguinte, eu acho que vai acontecer isso daí, sim, não, já está até acontecendo, mas infelizmente, por esse fato, a nossa qualidade, a nossa de estética que nós tínhamos um tempo atrás, nós perdemos ela completamente. Por isso que eu te falei que era difícil fazer dente há 15 anos atrás, hoje é fácil. Qual que é o estilo de dente hoje? Branco, quadrado e grande. É esse que é o estilo do dente. Antigamente, há 15 anos, a gente fazia... a gente chamava de balanço incisal, a meia incisal. Quem dá importância para a meia incisal hoje? O cara nem sabe o que é a meia incisal mais. Nós estamos dentro todos iguais. Você olha os artistas... Mamelos, né? Mamelos. Mamelo, ninguém sabe o que é mamelo. Eu perguntei para uma pessoa que eu conheci que está fazendo odontologia, né? Eu falei, o mamelo do dente. Ele falou, mamelo. Quer dizer, nem sabia não sabe o que é mamelo, não sabe que existe isso em dente. Nós perdemos completamente a noção do que é estética dental, mas perdemos. Exatamente, a mídia fez isso para nós. A mídia, os dentes brancos, né, os branqueamentos aí. Carlinhos, antigamente você ia comprar cerâmica, você não conseguia comprar o que você queria de cerâmica. Não, você vai comprar um kit de cerâmica. No kit de cerâmica vinha todas as cores, da mais claro, do A1 até o C10, né? Que era o mais cinza e mais escuro que existia. Vinham todas. Os kits eram enormes. Hoje não existe mais isso daí. Kit de corante, fazer maquiagem, que hoje nós fazemos muito maquiagem. Antigamente você comprava um kit, vinha lá 30 cores lá dentro. Hoje não, você quer um kit de pintura da Evo Color. Não temos kit para vender. Quais cores você quer? Então ficou muito mais fácil de ser feito. Há muitos anos atrás eu escutei o CEO da Ivoclar falar o seguinte, que a nível mundial 80% dos dentes iam ser feitos por 20% dos laboratórios. Eles acreditavam que naquela época que os laboratórios iam ter laboratórios muito grandes, que iam fazer 80% dos dentes no mundo, e os outros seriam os ateliês que iam fazer a menor quantidade. Só que parece refinado. Que hoje existem os pequenos que fazem muito. Que é que eles estão acreditando, que o pessoal falou com você na live. Exato. E parece que está acontecendo isso aí mesmo. O cara hoje não sabe nem o que é um incisivo central. Mas ele desenha todinho ali, os cadistas, e manda lá para o laboratório. O outro laboratório também que está fazendo maquiando, ele também não sabe grandes coisas, mas ele pinta o dente e foda-se. Perdão. Mas, entendeu? Por quê? Não tem que fazer nada no dente. Exato. Se você hoje fizer uma oclusal de dente, a famosa caracterização de uma oclusal de dente, bom, é mandar e vir de volta para você tirar, porque não vai querer. Se você fizer mamelo ou palescências em dente hoje, forte, é voltar. O cara fala que esse azul aqui. Eu não quero isso aqui, não quero esse transparente aqui, não quer. Porque a ideia que se criou são de dentes brancos, totalmente brancos. Não importa a idade do cliente, do paciente, não importa. Ele pode ter 80 anos de idade. O branco é sinônimo de quê? De bonito e limpo, né? E saudável, né? Que é pior ainda. Mas antigamente, tinha lá na ficha idade do paciente, sexo, masculino e feminino. Tá certo que o sexo não importa. Tem dente arredondado que vai para homem e vice-versa, né? Não importa muito. Mas a ideia nossa era fazer os dentes mais arredondados, assim, as ameias mais abertas para o sexo feminino. E o masculino, dente mais forte. Mas todos caracterizavam. Se tem 50 anos, então vamos fazer uma 3,5, já com trinca. Eu demorei tanto tempo para aprender a fazer trinca, quando eu aprendi não fazia mais.
Entendeu? Quem que vai fazer uma trinca num dente hoje, cara? A não ser que você vai copiar o outro e ainda alguém aí concordar, tanto o dentista como o paciente concordar e copiar bem aquilo lá. Senão é dentinho branquinho. Exato. Esse é um caso bem interessante, né? Bom, eu concordo com você. Eu acho que realmente hoje, até para nós, viu, tá um pouco mais fácil lá no consultório fazer dente, porque antigamente, ó, eu comprava uma caixinha de cimento, né? E aí você tinha lá o neutral, o light e o light mais. O light mais, ele não vem no kit, né? Que é o mais branco. Não vem mais. Não vem. Não, o light mais é o mais branco, mas ele não vem no kit. Aí vem só o neutral e o light. Então sempre eu tinha que comprar, no começo, algumas vezes eu comprava o light, um paciente ou outro. E eu usava muito o neutral. Então o light, né, o neutral e o light dentro da caixinha. Hoje, eu compro a caixinha para ter, porque na verdade eu preciso provar, mas o que eu mais uso é o light mais. É o que mais uso. Que é o que não vem no kit, que eu tenho que comprar por fora do kit. Eu tenho o kit, porque eu tenho que ter, né? Mas só que no kit não vem o light mais. Não vem o light mais. Então, assim, isso eu acho que, de repente, é que a Ivoclar, esse cimento em específico, ela distribui, acho que mundialmente, assim, a caixa de cimento, né? Então, você tem o neutral, o light e o arm, né? Então, talvez fosse algo para Ivoclar pensar para o Brasil, né? Põe o light mais, né? Porque os dentistas estão tendo que comprar a caixinha separada. Facilita, Ivoclar, para nós aqui, porque a pasta que a gente mais usa hoje não vende, é o light mais e não vende nada. E o Traim vem, não? Também não, você tem que comprar o Traim e o light mais. Mas não é um kit também, é só. Não. Um ou outro você pode comprar. Você compra a caixa separada. Quer dizer, você compra os dois. Exatamente. Então, assim, realmente, esse impacto, né, da gente realizar dentes muito brancos. E às vezes eu vejo que muitos dentistas, até em congresso, né? A gente vai nos congressos, aí o pessoal critica porque faz dente branco e não sei o quê. Olha, eu não penso muito assim. Eu acho assim, ó, eu acho que a gente tem que fazer algo que funcione, que tenha longevidade e uma boa anatomia, um bom laboratório, né? E a peça adaptada. Sim. E funcionando. Exatamente. Agora, se é BL1, né, que seria a cor mais branca que a gente tem, se vai cimentar com light mais, se vai cimentar com BL4, claro, eu tento sempre passar para o paciente, para a pessoa, aquilo que é o meu pensamento. Mas eu sempre deixo claro o seguinte, olha, quem vai usar o tratamento é você. E às vezes eu vejo muito dentista, critica, onde já se viu, e não sei o quê. Eu não, em relação à cor, eu acho que isso é muito pessoal. Aí, é estranho algumas coisas na odontologia, né? Porque, por exemplo, muitos criticam isso, né? Sobre a coloração dos dentes, das facetas, coroas, o que quer que seja. Mas eu não vejo o dentista que critica a cor branca criticando. Não, escuta só, vamos fazer uma analogia. Desculpa. Aí ele tem lá a esposa dele que quer pôr um silicone, um seio. Eu não vejo ele criticando, né? Se ela vai pôr de 100, 200, 250, 1 litro, 2 litros no seio. Você falou seio, não, os dois. Né? Os dois. É isso aí, ó. Vocês estão vendo agora o que eu aguento nos cursos aí, né? Não, mas eu tô calmo, você tem uma hora. Tem curso que eu tenho que pedir para ele se retirar da sala quando eu tô dando aula, porque a gente dá aula em dobradinho, né? Falando junto. Mas eu tenho que pedir para ele falar, por favor, você se retire, que você está atrapalhando. O pessoal que está ao redor não presta atenção. Às vezes eu olho, eu estou dando aula e o pessoal está em volta dele e eu lá, falando lá na frente, lá, né? Então, assim, mas é uma verdade, né? Você vê, tudo bem, a gente está comparando duas coisas que são bem diferentes, né? Sim, mas assim, não é uma... Não é. E outra coisa, tudo bem. Eu vejo também os dentistas hoje criticando muito o procedimento. Até conversei, né? Converso com outras pessoas, com outros dentistas. Porque a faceta, assim... Olha, claro, tem muito dentista que faz muita coisa exagerada, que faz muita coisa, às vezes, de forma incorreta, que não tem um preparo adequado, que não tem um dente com uma anatomia, de repente, mais favorável, que não faz uma cimentação, né, efetiva, que... vai ter em toda a profissão. Tem o advogado que é ruim,
tem o dentista que é ruim, tem o médico que é ruim. Né? Então tem procedimentos que são feitos de forma ruim por várias profissões. E aí eu vejo os dentistas muitas vezes, porque esse faceteiro, ou resineiro, ou não sei o quê. Assim, eu não vejo o problema em realizar o procedimento com indicação, da maneira como você tem que fazer. Pelo contrário, eu vejo que isso trouxe para a odontologia e para a área, né, vamos dizer assim, de prótese dentária, para a parte técnica também, os pacientes de volta para o consultório, né? Poxa, o que era a odontologia um tempo atrás? O cara ia no seu consultório quando ele tinha cárie, ou quando ele quebrava o dente, quando estava com dor, né? Ele não dificilmente ele vinha aqui, eu vim aqui para fazer umas facetas, porque eu quero melhorar a aparência do meu sorriso. No máximo, quiçá um clareamento, né? Que é o que se faz há muito tempo. Então isso, ao meu modo de ver, veio para a odontologia de uma forma impactante, entendeu? Trouxe o paciente de novo para o consultório. E criticar isso, eu não sei se é a melhor forma. Eu acho que a forma correta é ensinar, criticar de repente quem faz errado, quem faz de uma maneira não tão correta. Aí eu acho que tudo bem. Agora, criticar o procedimento como se o dentista mortal, né? Que realiza esse procedimento seja parece que vai para o inferno, né? Oferecer isso para os pacientes dentro do consultório, né? Então, se a gente fosse pensar dessa forma, o cirurgião plástico ia morrer de fome, né? Ninguém colocaria um seio, nem dois, né? Nem dois. Nenhum. Um só não, né? Dois, né? Mas o cara não ia arrumar o nariz. Exato. Né? Porque daí eu escuto assim, mas tem que desgastar o dente. Tudo bem, você vai pôr um implante de seio, você vai fazer um nariz, não tem a cicatriz? As pessoas que fazem bariátrica, aí a pessoa quer tirar a pele que fica. Não fica a cicatriz? Esses dias eu vi no Instagram uma postagem interessante de um médico aqui de Londrina que eu sigo. Nem me conhece, mas eu sigo ele, que é o Marcelo Ono, é um cirurgião plástico. E ele falou assim, trocou a pele por uma cicatriz. Eu não quero a cicatriz, então fica com a pele. Deixa a pele, entendeu? Eu acho que é exatamente isso, né? Não sei se você concorda, se eu estou errado, o que você pensa sobre isso? Eu concordo plenamente. E, inclusive, eu até comentei, quando nós estávamos falando de dentes brancos e tal, também não critico, não. Isso daí e outra, a tendência, a moda, não adianta, é modismo e vai acontecer, não adianta, se todo mundo está colocando dente branco, vamos colocar dente escuro, não vai dar certo e a pessoa nem quer. Exato. Eu também não critico, e nem a forma que é feita pelo um cadista fazer, o outro... Não, porque tem a evolução e nós temos que estar dentro da evolução. Aquela história, eu falava para meus filhos, no meu tempo já foi, aquela época meu pai olhava para mim e ele não precisava falar nada, ele já foi. Hoje não é mais assim. Eu chamo minha mãe de senhora até hoje, mas meus filhos não chamam de senhor. As coisas evoluem, as coisas vão passando. Então eu também não critico ninguém. E foi até legal você ter colocado o fato de alguém criticar os faceteiros e o não faceteiro, os nomes que falam. Concordo com você plenamente. Tudo que for feito com critério, que seja feito. Agora, não é por causa de idade... Se a pessoa tem um dente feio e ela quer mudar, deixar de fazer faceta, não, eu sinto muito. Se tem um seio pequenininho, vou pôr um seio grandão depois com 50 anos de idade. Exatamente. E ninguém nem vai aproveitar, depois de 50 anos. Tem que pôr logo. E as facetas são iguais. Se a pessoa tem um dente que não lhe agrada, e se daqui 2 anos ela morre? Exato. Ninguém sabe. Todo mundo fala de longevidade. Claro que nós queremos ser mais longo possível, os dentes, tudo. Mas nós não sabemos o dia que nós vamos desencarnar. A gente não sabe disso daí. A satisfação é a melhor que ele tem. O ser feliz é a melhor que ele tem. E ser feliz, não existe regra. Não tem uma regra, você faz isso que você vai ser feliz. Não existe. Cada um fica feliz com alguma coisa. Um é ter um nariz bonito, fazer faceta, ter carro, ter dinheiro, ser famoso. Não importa. Tem gente que é feliz comprando um carro de 1 milhão financiado. Qual o problema? Vai criticar o cara? Não, esse é um problema dele, ele que quer. Os dentes são iguais. O que eu discordo, que é uma coisa que você falou e eu concordo, é fazer sem critério nenhum. Você está simplesmente metendo o pau em cima, fazendo um monte de coisa errada. Agora, se nós estudamos e as pesquisas dizem que um trabalho bem feito vai muito longe, e também não concordo muito falar depois de uma faceta vem a extração do dente. Que isso? Não. Agora, se for mal feito, não precisa nem fazer uma faceta. Qualquer procedimento, você sabe muito melhor que eu,
dentro de uma boca mal feita vai levar a uma extração mesmo. Isso que é o pior, né? E olha só uma coisa que vai mudar, hein? Vai mudar e realmente em conversas com outros dentistas, né? Por exemplo, se fala muito em realizar procedimentos de resina composta, né? Que a resina composta seria reversível, a resina composta você não desgasta o dente. Bom, isso é mentira, né? Que você consegue regredir um tratamento com resina composta, isso não existe porque inevitavelmente você vai tocar no dente em algum momento, ou enfim. Que dá para fazer sem desgaste também não é verdade. Se dá para pôr uma resina sem desgastar nada, a faceta também entra lá sem desgastar nada. Ponto? Né? Quase que 100% dos casos. Exatamente, né? E qual é o ponto que é favorável? Existe algo que a literatura fala e que os grandes professores, que em pesquisa, que é nítido e notório. Um tratamento com cerâmica, ele tem mais longevidade do que a resina composta. Não é porque a resina composta é um material ruim, não é isso. É que são duas coisas diferentes. A gente não pode comparar na cerâmica com resina composta, são materiais diferentes. Você tem que comparar uma cerâmica com cerâmica. E resinas compostas de marcas com as características que cada uma tem. Né? Então, comparar uma resina com uma cerâmica é algo até sacanagem com a resina, né? Vamos dizer assim. Porque ela não tem nada a ver em composição química com o que tem uma cerâmica. Então, a tendência, Roma, eu acho que mais um tempo, os dentistas voltarem a indicar um pouco mais reabilitações de cerâmica. Por quê? Porque você tem mais longevidade, você toca... Vai dar problema. Você vai trocar isso em tempos mais posteriores. Né? E não um tratamento com resina composta que depois de 6, 7, muitas vezes 8 anos, você tem que tirar tudo e trocar. Será que dura tanto assim? Tô dizendo... Reabilitação, 8 anos de resina? De quem vamos dizer umas facetas, né? Mas de reabilitação. Essas, bom, mas se estão falando que dura, que dure. Então, então assim, diferente de uma cerâmica, que bem feita, aí você vai ter 15, 20 anos às vezes, dentro da boca. Então é só comparar. Você compara uma que dure 5 e a outra dura 20, ou que dure 15, são 10 anos de diferença. Então, se você vê até os 80, quantas vezes, né, de troca aí, vamos dizer. Eu acho que isso é importante. É você deixar claro para o paciente, como o médico fala para o paciente: olha, a gente vai pôr o implante, mas daqui 15 anos tem que trocar. Mas vai ter que cortar. Por isso vai deixar de pôr o implante. Então, daí a paciente vai falar assim: olha, mas vai ter que cortar de novo, vai ter que tirar, cortar, vai ter que tomar anestesia, vai ter que isso. Sim, é assim que funciona. Você quer ter? Exatamente. Tem que fazer. Eu acho que isso é importante. Olha, você quer fazer as facetas? Você tem 20 anos. Então você sabe que até você ter 90, você vai ter que trocar tantas vezes. E também nem criticando as resinas, né? Porque pode ir trocando as resinas toda vez que ela tiver manchada ou fraturada, vai lá e troca. Ele é um pouco mais fácil de reparo do que uma cerâmica. Né? Tem as suas vantagens também, né? Então eu acho que o ponto importante não é o que vai fazer, o tratamento que vai fazer, mas você indicar bem, você conversar com o paciente, né? Que é exatamente isso que você falou. Exatamente. Né? Eu acho que é por aí. Eu nunca me esqueço, tinha uma dentista aqui em Londrina, obviamente que eu não vou falar o nome dela. Ela queria fazer um central, e na época era em cerã, que era um material que era livre de metal. Em cerã, que é o de vidro, né? Como chama? O cerã é uma marca comercial, né? Bom, em cerã. Alumina. E era o alumínio que existia, o único material que estava era esse daí na época. E era horrível lá. Na época era muito bom, hoje nós sabemos que é horrível, né? Nada conspira em favor nós, uma alumina, nada. E era um central. E os demais dentro dela era tudo cheio de resina. E eu fiz umas 4 vezes, falei: doutor, eu não faço mais nenhum dente para a senhora. Não, meu pai, a questão não é receber, é que não dá certo, tudo tá ruim aí, tá tudo desgramado. Eu falei: faz as coroinhas dela aí, facete, sei lá o que der pra fazer aí. Não, pelo amor de Deus, não quero, que vai desgastar meu dente. Ela foi para um colega e a hora que ele tirou todas as resinas, não tinha nada, só tinha uns fiapos de dente. Conclusão, fizemos as coroinhas dela, ela chorou de agradecimento. E antes ela chorava porque não queria desgastar os dentes. Mas nem desgastou, já estava tudo desgastado já. Isso daí eu nunca me esqueço desse... Ô Roma, e eu trouxe esse caso aqui, ó, na verdade, para mostrar a qualidade dos trabalhos que a gente consegue realizar hoje, né? Então esse é um dos casos que, não é um caso de dente branco, nada disso, mas é um caso para mostrar
de uma situação extremamente complicada que a gente tem, né? Que é você ter a ausência de um incisivo central só, né? Então, para quem... Eu até fiz uma enquete no Instagram. Ver quem né? que estava acertando. Eu coloquei, né? Eu coloquei essa foto, exatamente essa foto que está aí. E coloquei assim, coroa de Emax Zircade estratificada. Daí eu falei assim, qual é? Né? E pus os 4 anteriores aqui, né? E para ver, né, qual seria o resultado. E você sabe que, assim, quase 280 pessoas clicaram lá para ir respondendo, né? O resultado certo é esse dente aqui, né? Que é o dente 11 que a gente fala, que é um incisivo central do lado direito aqui, né? E direito para nós, do paciente, né? Esquerdo para nós aqui. Então, é um resultado fantástico, né? O que me chamou mais atenção é que o dente ao lado ele tem uma trinca ao meio. A trinca foi copiada, exatamente. Esse copiada, que é o gostoso. Você sabe que para nós, então, às vezes, é gostoso. Exatamente, cara. Isso que eu trouxe isso para te perguntar. É esse dente que o técnico fala assim, para isso que eu fui formado, exatamente. Entendeu? Porque tem algumas coisas na odontologia que eu faço... Que curte, né? Que eu olho assim e falo... você pega sem nada, não é o caso mais bonito que eu tenho, entendeu? Vamos dizer assim. Mas é o que Deus. Mas a hora que você olha, você fala, puta merda, esse caso foi foda, esse valeu a pena. Esse é o caso que vale a pena? Aquilo que eu estava falando das trincas, você colocou bem, eu não sabia que você ia colocar isso daí, né? Até podia ser o outro caso que eu tinha falado do substrato. Mas é bem isso daí. Isso daí é a hora que você termina o dente, leva lá na boca, você se mete, tira uma foto, fala, fica show. O cara chega a chorar. Porque aí está todo o conhecimento que você tem de estratificação de um dente. Né? E fazer esse tipo de estratificação é difícil. Quebrar, cortes, trincas, assim, são muito difíceis. Textura. Aí, é isso daí que eu estou ensinando na minha boca. Você vê os dentes tudo cheio de textura, tudo agressivo. Verdade, e vou fazer desse jeito. Não tem nada contra os branquinhos certinho, tá? É uma tendência, mas assim, isso daí realmente é satisfatório. Eu vi esse caso ali Aliás, preciso dar umas fotos dele. Não, ficou bem bacana. Eu acho que assim, eu vejo, né, pelo menos o meu modo de pensar, é que quando você consegue entregar um trabalho desse, aí eu quero chamar a atenção dos dentistas aqui, algo que eu comento sempre nas aulas, que eu falo nos cursos de especialização, né? O dentista, hoje, principalmente aquele que trabalha com prótese, ele é um mero, a função dele, claro, é trabalhar bem, é fazer o preparo bem, mas se ele não tiver uma boa parceria com um técnico de laboratório, alguém que consiga te entregar um trabalho como esse aqui que nós estamos vendo na tela, você vai ser um protesista frustrado durante toda a sua vida, porque você vai ter uma bela formação, dependendo da escola que você busque, você vai fazer um bom preparo, você vai ter equipamentos para poder moldar, seja escaneando, seja moldando com silicone de adição. Mas na hora que você for fazer a prova dessa peça e a cimentação, você vai olhar e vai falar assim, puxa vida, não está legal. Né? Então, o dentista que trabalha com prótese, ele tem que ter um bom parceiro. Um bom parceiro, e esse parceiro é quem faz o seu trabalho. Jamais um paciente vai chegar no seu consultório e vai falar assim, olha, doutor, o seu preparo ficou excelente, a sua moldagem, o seu molde depois, está tudo bom. Mas o trabalho ficou meia boca. Né? Então, assim, dificilmente isso vai acontecer. Porque o resultado final do trabalho é aquele que o paciente olha no espelho e vê na boca. Então, quem faz isso, quem nos entrega isso, são os técnicos de laboratório. É um bom laboratório, é o parceiro seu, que é o que a gente sempre comenta nos cursos. Né? Essa interação entre o dentista e o técnico, eu acho isso fundamental. Né? E não sei se você pensa assim, e o que você pensa em relação a isso também. Não, seguramente. Eu concordo com você plenamente. Tem que ter uma parceria mesmo. O Brasil hoje tem muitos laboratórios bons. Tem bastante laboratórios bons. Eu sempre falo o seguinte, eu faço uma analogia assim, casamento e técnico e dentista, os dois têm que ser bons. Se você tem que ter mais que 60% dentro da sua clínica, com o seu laboratório, de coisa boa, de 70% pelo menos. E é que nem casamento. Se a partir disso daí tiver ruim, separa.
E o técnico eu acho a mesma coisa. Porque por que você vai ficar sofrendo se você está mandando trabalho para mim e a coisa não anda bem, não vai bem, não dá aquela liga, não sabe? dá liga, né? Você tem um erro de 30%, 40%. Não, muda de laboratório mesmo. Mude. E também outra coisa, não mude e veja o primeiro trabalho se o laboratório é bom ou ruim. Porque nós podemos acertar no primeiro ou errar no primeiro. Tem que ter um caminho junto. E tentar se acertar. Eu me dou bem com você, me dou bem com o outro. Os nossos clientes, a gente se dá bem com todos os outros. Eu falo para minha equipe, cara, ninguém manda aqui dentro. Mas eles são todos parceiros nossos. Então nós vamos atender eles da melhor maneira possível, para agradar eles da melhor maneira possível. E tentar ser parceiro. Agora nós não vamos conseguir, ninguém consegue, né? Mas eu concordo plenamente com você. Tem um bom parceiro, um bom laboratório. E os erros, eles são inerentes, né? Ninguém é perfeito. Vai ter, tanto um lado como o outro vai. Dos dois lados vão existir, às vezes, uma hora ou outra que vai falhar alguma coisa. O erro nosso é não falar que não tá bom, né? Exatamente. Esse é um erro que nós cometemos. Não tá legal e a gente vai fazer o trabalho seu? Não, né? Ou, sei lá, né? E aí não é legal. E o inverso também, né? E porque assim... Nem todo dia, por exemplo, eu vou falar para você, eu adoro o que eu faço, eu adoro trabalhar, ter meu consultório, adoro os cursos, mas não é todo dia que você tá com um saco para ir trabalhar, né? E também a mão, né? As coisas não fluem, né? Tem dia que não vai. Exato, né? Parece que não vai, né? Você levanta e isso é inerente. Pensou se o Pelé fosse Pelé aos 45 minutos de cada jogo que ele estivesse jogando, se ele fosse... Ninguém ganhava, né? Exato. Ele também errava, né? Os outros vão errar e nós também vamos errar, né? Acho que daí vem o que a gente sempre fala até nos cursos, né? A gente tem que acertar muito mais do que errar, né? Sim. Senão aí alguma coisa tá errada. Não, senão... Aí alguma coisa tá errada. Larga a mão, né? Aí pode largar a mão, né? Pode vender um peito só, né? Vamos pra praia lá, abrir uma barraquinha e vender coco, entendeu? Certeza. Mas joia. Roma, eu acho que fiquei muito feliz, né, de ter batido esse papo com você durante essa hora aí. A intenção não era falar muito de caso clínico, nada, que é o que a gente faz às vezes, né, nos outros papos. Bater papo mesmo, mas era bater papo. Histórias, exatamente, contar história, para as pessoas nos conhecerem, né, para conhecer você, da onde você veio, o que você tem hoje pelo seu trabalho. Eu não estou dizendo em questão financeira, mas de reconhecimento, né? A gente sempre anda muito junto, né? Então eu estava no CIOSP esse ano, você não pôde ir comigo, né? Mas não teve um que me encontrou. E o Romanini? E o Romanini? E o Romanini tá bem? O Romanini tá bem? E o Romanini tá bem? Mas todo mundo, todos os que me encontraram lá sempre perguntaram de você. Eu fico feliz, de certo modo, porque é um sinal que a gente tem uma parceria e as pessoas realmente me conhecem muito em função de você também. E para finalizar, eu vou contar como foi que a gente começou a dar curso junto. Né? Porque eu acho que não poderia a gente finalizar sem eu contar isso aí, né? Bom, quando eu estava finalizando o meu doutorado, né? E aí eu era o boy, né, do laboratório. Como disse. Eu trabalhava, e de graça, hein? Nunca cobrei nada, hein? Não é agora que vai cobrar. Não, que isso. Jamais. Então eu era nada o boy. De dente de graça. Eu era o boy, né? E eu vivia lá no laboratório, porque eu sempre estava levando os trabalhos, ou o Manuel, né? E eu, como acompanhava o curso do Quina, junto com o Eduardo Rocha, né? Eu também sempre via você dando os cursos com o Quina e tal. E um dia eu tenho uma amiga, né, que hoje ela mora em Uberlândia, mas ela estava morando em Cuiabá, né, que é a irmã do Leonardo, Ana Cristina, né, e ela tinha uma escola em Cuiabá, né. Tá. E ela um dia me ligou e falou, poxa, Carlinhos, eu vejo que você está em Londrina, né, por que você não faz um curso desse igual o Romanini tem com o Quina e vem aqui dar o curso, né? Eu falei, mas Ana, como é que eu vou chamar o Romanini para dar curso, né? Na época eu tinha uma especialização de prótese, começando, mas não tinha nome, não tinha nada, né? E aí eu falei, Ana... O começo da vida. Exatamente, né? Começando, né? Mas
Aí que tá a diferença, né? Você tá começando, mas as pessoas precisam acreditar em você, né? Se ninguém acredita, você não começa, né? Não adianta, né? Então, a Ana falou, não, chama o Romanini. Eu falei, Ana, não vai dar para chamar ele, porque você acha que ele vai vir aqui comigo, dar o curso aqui? Eu falei, é mais fácil você chamar ele vir dar um curso para técnico aqui, ou você chamar o Kina, ele vir dar junto o curso com o Kina, né? Não, vai lá. E ela me deu força. Ela me incentivou. Ela falou, não, vai lá, fala com ele, ué. Qual que é o problema? Se ele falar que não, paciência, a gente arranja outro, entendeu? Eu falei, mas daí o outro, eu não queria outro, né? Eu queria dar aula com você, dar o curso com você. Legal. E aí um dia eu fui ao laboratório, né? Você me recebeu sempre muito bem, tal. Acho que nem achou que era para falar sobre isso, era para falar de outras coisas, de trabalho, algo assim. A gente já se conhecia, né, Roma? Você tinha ido no meu casamento já. É verdade. A gente tomava cerveja, batia papo, às vezes encontrava em algum lugar, né? Mas enfim, a gente não tinha essa relação. A relação profissional nossa era de dentista e técnico de laboratório. Não tinha relação de amizade, né? Muita amizade. Era de colega, né? Vamos dizer assim. E também a gente não tinha uma relação de ter curso, nada disso, né? Uhum. E aí eu comecei a contar a história da Ana, que ela tinha uma escola, fui comendo pelas beiradinhas ali, né? Falando assim, de repente ele fala alguma coisa, mas não falou nada, eu fui carudo, né? Eu falei, olha, inclusive ela falou para montar um curso lá, né? E daí você falou assim para mim, mas que tipo de curso? Eu falei, é um curso mais ou menos de imersão, como você tem lá com o Kina, né? E eu lembro que você ficou olhando assim pra mim, olhou, falou, mas que esse pirralho aí, vem aqui, vem me chamar. Não, até tô fantasiando um pouco, né? Sim. Mas na hora você falou, vamos ver, eu vou pensar e eu tenho que ver a agenda, porque né, era correria, sempre muito corrido. E aí eu falei, vamos ver. Eu falei, tá bom. E pra mim já foi uma felicidade imensa, porque eu já podia ter saído com um não. Eu saí com vamos ver, né? Já tava bom, né? Pra mim já tava bom. E aí, passa... Porque eu já tinha falado pra você que eu tinha que dar resposta pra ela, né? E passa 5 minutos... 5 minutos, passa um dia nada. E eu achando que aquilo ali ia ser rápido, né? 2 dias nada, 3 dias nada, e 4, e 1 semana, 10 dias. Eu falei, fodeu, né? Não vai dar certo. Ele não quis falar ali na hora, né? De educação e tal, mas não vai rolar. Eu falei, mas quer saber? Eu vou lá no laboratório, eu vou fingir. E eu peguei um trabalho que eu nem tinha que fazer nada. E eu falei, eu vou lá e eu vou ver se eu pelo menos cruzo com ele. Porque se eu cruzar com ele lá... Porque eu não ia marcar para falar para você. E aí, você pensou do curso? Eu deveria. Eu falei, mas se eu cruzar com ele lá no laboratório, fica mais fácil de eu... E exatamente o que aconteceu. Eu estava chegando, você estava passando, o laboratório nem é como é hoje, era totalmente diferente ali, né? Aquela disposição ali da entrada. Uhum. E eu não sei que você passou e eu, Roma, tudo bem, não sei o quê. E aí, tudo bem? E você parou, a gente ficou batendo papo e tal, como se nada tivesse acontecido, né? Eu falei, minha filha da puta, né, cara? Quer dizer, ele tá batendo papo aqui comigo e não vai rolar, né? Aí eu falei... Deu um estalo, você deu uma oportunidade. Eu falei, e daí, você pensou do curso, né? Daquilo que a gente tinha conversado? Curso? Que curso? Como sempre. Nem lembrava mais de curso. Aí eu fui conhecer o Romanini, né? Porque essa foi a primeira situação e hoje a gente já tem um tempo junto, né? Ele falou assim, rapaz, o curso que você veio aqui falou lá em Cuiabá, né? Cuiabá? Você conhecia o Leonardo, lembra? O Léo conhecia ele daqui, né? Do curso que ele dava aqui na Integrale, né? Aí, é a irmã do Leonardo, né? Bom, se é a irmã do Léo, é gente boa. Quando que é o curso? Eu falei, é tal data, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, então, tá. Mas e como é que nós vamos fazer a parte financeira? Aí eu falei assim, eu não quero ganhar nada. Se você quiser ficar com tudo pra você do curso, pra mim não tem problema nenhum. Porque realmente, para mim seria só de você ir comigo e dar o curso, eu não sabia nem quanto que ia ser cobrado lá, entendeu? Eu falei, para mim não tem problema, a gente tinha falado isso pra Ana. Eu falei, Ana, se quiser deixar tudo pro não tem problema nenhum. O meu interesse é dar o curso, entendeu? É começar, é dar o pontapé inicial. Porque eu falei, porque se eu tiver essa oportunidade e for bem,
tudo bem, depois vai melhorar, entendeu? Pode ser que eu receba nos outros, pode ser que, né? O Que a coisa ande. né? Exato, é um investimento. Eu não via como perder dinheiro, eu via pelo contrário, eu via como estar investindo. E aí eu lembro que você falou assim para mim, mas como assim? Eu ficar com tudo? Daí eu falei, não, tudo bem, mas como é que você quer fazer? Eu quase que eu falei, mas eu falei, só faltava eu queria que eu pagasse, né? Aí eu lembro que você falou assim, não, é que você vai trabalhar mais que eu. Não é justo só eu ganhar. Aí eu falei, então a gente divide. Ele falou, tá bom, pode ser, a gente divide, não tem problema pra você. Quer dizer, eu já nem queria ganhar, eu ia ganhar metade. Nossa, pra mim, meu. E eu acho que foi um dos dias assim mais felizes da minha vida, porque eu saí de lá e realmente esse curso de Cuiabá, que daí eu, na época, muito pouca gente fazia vídeo na odontologia, né? Eu fiz vídeo do curso, eu não sei o que, e faz, e filma, e não sei o que, e nós regaçamos lá, né? Foi legal. E assim, foi um que curso que foi isso? Foi em 2000... Eu acho que... 2000 e... Antes de 2010, eu acho, 2010, alguma coisa assim, um pouco mais até. Eu não lembro, cara, pra falar a verdade. Foi acho que 2010. Legal, vamos arrumar umas fotos, né? Foi antes de 2010, porque 2010 eu já estava no Instituto Federal, então eu já tinha dado esse curso com você. O curso acho que foi em 2008 ou 2009. Faz muito tempo. Quando você está no Instituto já fazia um tempinho. Fazia. Já. Ah, mas que legal. Legal. Então, assim, para mim foi realmente um momento muito feliz. E saiba que esse primeiro curso eu me dediquei muito, assim, sabe? Dedica até hoje. Cara. Não, sim, claro. A gente sempre está estudando, sempre batendo papo, ideia, né? Mas foi algo que realmente me deixou muito feliz. E tudo que eu falei no começo, né, desse bate-papo, é realmente aquilo que eu penso. Você não está e não é o que você é só porque você é um bom técnico em prótese, um protético, né, como seja. É porque você tem um coração enorme, é uma pessoa espetacular. Nossa, né? Então, assim, não poderia ser diferente. Né? Você sabe, eu já te falei que eu penso isso de você. Então, eu tenho muito orgulho mesmo. E, assim, é uma honra para mim ter os cursos com você, ter você como amigo, né? E realmente isso me deixa muito feliz hoje. Então, por isso eu fiz questão de ter você como primeiro convidado aqui, porque não poderia ser diferente para a gente bater esse papo nesses novos projetos que também eu estou fazendo, né? Então, fiquei muito feliz. Obrigado por você ter vindo. Nossa. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente poder encerrar. Tá. Bom, novamente eu agradeço pelo convite. A opinião que eu tenho sobre você não é porque você falou isso de mim. Você sabe qual é, e falando para as pessoas que estão nos assistindo, eu sempre falo para todo mundo o seguinte, que você tem uma capacidade profissional muito grande. É um jovem ainda, né? Uma pessoa nova, e com uma experiência gigante, e tem um profissionalismo muito bom. E a gozada, né, que a gente sempre está se juntando com pessoas boas. Se você acha tudo isso de mim, você pode ter certeza que eu também acho de você, porque senão não estaria com você. Porque eu não quero, se eu tenho o meu jeito, eu não quero ter um parceiro que não seja pelo menos próximo, né? Porque igual ninguém é. Você tem seus defeitos, eu tenho os meus defeitos, né? E nós temos nossos defeitos, mas as nossas qualidades são muito boas. E eu considero você um grande amigo também. Apesar que a gente não fica muito tempo junto, mas eu considero você um grande amigo. Porque para mim, amizade não é aquela que você está toda hora junto, você vai falar é mais amigo ou menos amigo. Amizade é nas piores horas, ou em vez em quando, sei lá, mas você sabe quando é teu amigo. E eu considero você meu amigo também, pode ter certeza absoluta. E esse dia que você contou sua história, esse primeiro dia, na verdade, eu também fiquei muito feliz.
Porque eu tinha alguém que eu dava curso e foi mais uma outra pessoa que veio junto para me dar curso. E girou até um certo ciúme ali, na verdade. Mas eu falei, não, eu quero também estar com ele também, porque eu sempre admirei, depois que eu te conheci a fundo, admirei você. Então, a recíproca é verdadeira, você é um baita num profissional e um baita num parceiro, e tem um coração gigante também, eu sei disso daí tudo também. E para quem está nos assistindo, tanto parte técnica como a parte clínica, nunca deixe de estudar, sempre treine, estude. E tentar não, mas fazer a coisa mais certa possível. Que quem lança coisa boa, vem coisa boa. Quem lança ruim, vai vir ruim, pode ter certeza absoluta. Todos nós vamos nos dar bem se a gente fizer o bem. Se fizer... Quem anda com morcego, velho, acorda a cabeça para baixo, pode ter certeza absoluta. Não vai ficar pendurado em cima, vai virar a cabeça para baixo. Então vamos ser boas pessoas, né? Tentar pelo menos, não, ser boas pessoas, vão ter o nosso problema, fazer o melhor possível, nós estamos mexendo com... Não importa se nem que fosse mexer com um cachorro, mas somos com seres humanos, né? Então nós temos que ser o melhor possível. E isso é a gente treinando, estudando, e se graduando, se pós-graduando, e assim vai. E o ensinamento, o aprendizado não acaba nunca, nunca vai terminar. Sempre nós temos alguma coisa para ensinar para alguém e sempre a gente tem que alguma coisa aprender com alguém. Todo curso que a gente dá, a gente aprende alguma coisa também com outros profissionais, não é isso? Tanto numa parte como na outra parte. Parabéns pelo seu projeto. Fico agradecido imensamente por você ter me convidado, pelas palavras que você disse. Agradeço de novo, de coração. E que o teu projeto dê certo. Que eu tenho certeza que vai dar, porque você é uma boa pessoa. Tá? Parabéns por isso daí. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Joia. De coração. Obrigado, Roma. Valeu, cara. Bom, pessoal, encerramos aqui. Se liga no canal do YouTube aqui, porque a gente vai ter os próximos convidados também, né? Então vocês podem ir assistindo. Sempre um bate-papo legal, descontraído, leve. E sempre falando de odontologia, prótese. É isso que a gente quer aqui pro nosso podcast, tá bem? Valeu. Valeu, obrigado, boa noite. Abraço. Abraço.